Nesse primeiro vídeo, nós estamos lançando uma série chamada Calamidade. Como vencer este mal? Nós sabemos que estamos vivendo tempos terríveis, né? A gente sabe que nessa época de coronavírus, a calamidade assolou de fato a humanidade. E nós estamos lançando essa série de vídeos, nós vamos passar vamos criar uma playlist só com esse tema, né? Vamos elaborar alguns temas e fazer vários vídeos desses temas. E essa primeira playlist vai ser chamada de Calamidade, como vencer esse mal. E a gente vai começar a conversar aqui. A ideia do vídeo não é um vídeo longo, como eu falei no primeiro vídeo do canal. A ideia é um vídeo simples, rápido, direto, para a gente falar exatamente, cirurgicamente, no ponto que precisa ser tocado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre morte. Você já brincou de morto-vivo quando era criança? Quem nunca, né? Todos nós já brincamos dessa brincadeirinha, morto-vivo. E aí a gente quando a gente cresce, a gente começa a esquecer dessas brincadeiras e tal. E essas brincadeiras de fato trazem uma realidade espiritual para as nossas vidas quando nós somos adultos, né? Tem um texto interessante lá em João 11, que é o texto que fala da ressurreição de Lázaro, que é um texto famosíssimo, muitas pessoas já leram e já pregaram sobre isso, já ouviram pregações, ou já até falaram com amigos, ou já leram na sua própria Bíblia sobre esse texto. Esse texto ele traz pra gente uma coisa bem interessante, que fala sobre a questão da morte, né? Quantas pessoas morreram nesse coronavírus, né? Quantas pessoas perderam as suas vidas? Quantas pessoas, a gente tem os números aí, se você procurar no site da OMS, em outros sites, você vai ver que os números são alarmantes, né? No Ministério da Saúde, você vê que são números alarmantes. Mas eu quero trazer a nossa reflexão um pouco para a nossa vida espiritual. Será que você não é um morto-vivo? Será que você não está caminhando achando que está vivo e na verdade você está morto espiritualmente? Eu quero destacar aqui três coisas interessantes, três características interessantes de alguém que pensa estar vivo, mas está morto. A primeira coisa que o morto ele não consegue sentir ele não consegue ter reação ao amor. Ele não consegue ter nenhum tipo de reação ao amor, seja o amor de um pai, seja o amor de uma mãe, seja o amor de um marido, né? Estamos falando sobre morte espiritual. Você já parou para se perguntar, poxa, por que será que você às vezes tem tido tantas dificuldades em ser tocado pelo amor do seu pai, pelo amor da sua mãe, pelo amor do seu cônjuge, né? Quanto tempo você para e pensa assim, poxa, eu sei que ela me ama tanto, mas enfim, eu não consigo mais ser tocado por esse amor, né? Isso pode ser característica de uma morte espiritual. Porque tem uma coisa interessante no texto de João 11, a gente não vai ler o texto porque eu preciso que você leia o texto na sua casa, tá? A ideia aqui é como eu falei, vídeos curtos, rápidos, mas se você quiser se aprofundar mais, leia o texto. E no texto você vai ver que é muito claro quando o texto fala que Jesus chorou. Mas Lázaro não ressuscitou porque Jesus chorou, né? Lógico, Jesus estava imprimindo ali, expressando ali o seu sentimento como ser humano, como o Deus homem, como Deus humano, como Deus humanizado. Mas Lázaro estava morto. Ou seja, a reação de amor, né, que Jesus estava expressando ali não tocou Lázaro. A expressão de amor, melhor dizendo, não tocou Lázaro, porque Lázaro estava morto. Quantas pessoas estão ao nosso redor, né? Até eu, você, quantos de nós estamos vivendo esse tipo de mortificação, né? Do nosso sentimento. As pessoas não conseguem mais chorar, as pessoas não conseguem mais expressar, né? Vão ficando secas, áridas, vão ficando inertes à expressão de amor do outro. Será que nós não estamos nos tornando zumbis espirituais, né? Estamos caminhando reativamente só, caminhando automaticamente, melhor dizendo, mas não existe reações, não existe nada que possa, ainda que seja Deus que chore, ainda que seja o Deus encarnado, chamado Jesus Cristo, a Bíblia diz que foi ele se fez carne e veio habitar em nós, João 1 fala sobre isso, ainda que seja esse Deus chorando pela nossa morte espiritual, ainda assim a gente não consegue reagir.
Olha que coisa interessante. Então a pergunta que eu quero deixar para você nesse vídeo aqui é o seguinte: você está morto ou você está vivo? Quais são as dificuldades, quais são as nuances que você consegue observar em relação à sua vida espiritual? Vamos lá para a segunda coisa. A segunda coisa é que mortos não têm apetite. Mortos não se alegram, mortos não querem estar junto. Os mortos espirituais, eles não têm apetite para atividades espirituais, por exemplo, como oração, né? Leitura da Bíblia, né? Comunhões. A gente não pode se reunir de fato e de verdade, mas a gente consegue se reunir online, a gente consegue orar junto, mesmo que seja por um aplicativo. Mortos espirituais não conseguem ver prazer nessas coisas, não conseguem ver, eles não conseguem ter a sensação de prazer quando estão orando, quando estão lendo a Bíblia, quando estão em Deus, sabe? Quando você começa a deixar Deus falar com você, você começa a ter uma experiência e você sente prazer nessa presença. Mortos não conseguem. Mortos espirituais estão de fato inertes a tudo, exatamente tudo que diz respeito a Deus, inclusive, né? Terceira coisa, para a gente finalizar rapidinho: mortos não têm ação. Eles não conseguem ter prazer em Deus e nas coisas de Deus e não têm a ação para ir, não têm a ação para estar junto, não têm a ação de poder reagir, eles não vibram, eles estão mortos. E o que eu quero te propor hoje é o seguinte: eu quero te propor a sair dessa caverna que você está. Eu não sei se você está assistindo essa mensagem ou ouvindo pelo podcast e você está pensando assim: poxa, Udi, mas eu não consigo. Eu já tentei de várias formas, eu já fiz campanha, um exemplo, eu fiz campanha de leitura da Bíblia, eu já fiz oração de vários tipos, eu já fiz jejum, eu já fiz tudo e nada deu certo. Então eu quero te chamar, quero te convidar para que você possa fazer uma oração junto comigo. E essa oração vai ser uma oração diferente. Você não vai orar da mesma forma que você orou antes. A gente vai orar diferente. Você vai orar dizendo: Deus, eu preciso ser ressuscitado. Eu não suporto mais viver da forma que eu tenho vivido. Eu não suporto mais viver do jeito que eu tenho vivido. E eu preciso, de fato e de verdade, sair da caverna. Sair da caverna. Como é que eu saio da caverna? Começa a clamar por Jesus. Parece ser óbvio, simples, e por ser tão simples a gente acaba não fazendo, a gente acaba não acreditando. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube ou estão ouvindo essa mensagem no podcast, que elas sejam ressuscitadas. Da mesma forma que o Senhor chegou diante de Lázaro, mesmo Lázaro sem reação, mesmo Lázaro sem reagir ao teu choro, mesmo sem Lázaro entender, porque ele estava morto e mortos não reagem. Eu sei que tem muitas pessoas que estão mortas aqui, pais que estão mortos, filhos que estão mortos, mães que estão mortas, famílias que estão mortas, e eu te peço em nome de Jesus, leva a tua vida, porque o Senhor diz que, o Senhor mesmo, na tua palavra disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu creio nisso. Eu te peço que o Senhor abençoe cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Conto com o seu comentário, então comenta aí se a palavra falou com você. Conto também com a sua inscrição no canal e divulga esse vídeo. É um videozinho rapidinho, é pouquinho tempo. Então divulga essa mensagem para os seus amigos, divulga essa mensagem para os seus colegas, para todas as pessoas ao seu redor, para a sua família. E vamos para frente. Deus abençoe. Tchau!